Olá, bem-vindos à videoaula do Corém São Paulo. Iremos abordar sobre o uso seguro de medicamentos. Esse é um material que foi desenvolvido com o grupo de trabalho de segurança do paciente do Corém São Paulo, apoiado pela Rede Brasileira de Segurança do Paciente. Esse material ele tem o objetivo de agregar valor à segurança do paciente. Ele tem também como finalidade apoiar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse material, como vocês todos sabem, uso seguro de medicamento, é um tema bastante discutido atualmente e ele tem muito a ver com a nossa prática, com o nosso dia a dia. Nós iremos abordar hoje a primeira parte do material do guia Uso Seguro de Medicamento, Preparo, Administração e Monitoramento, que vocês podem acessar pelo site do Corém São Paulo, baixar esse material e ver que ele foi construído junto com outras professoras, no caso, a Lilian Feldman, a professora Lilian Kadar, a Heloísa Schmidt e eu, que sou professora da Universidade Federal de São Paulo. A abordagem que nós iremos dar hoje é sobre a importância da segurança no processo medicamentoso no serviço de saúde, definições sobre a segurança do paciente, falar um pouco sobre as etapas do sistema de medicamentos e fatores contribuintes para o incidente relacionado ao medicamento, quer seja relacionado ao paciente, ao próprio medicamento, a algumas situações do ambiente e alguns outros fatores que a gente considera importantes dentro desse contexto. Reconhecer a importância da segurança do paciente no serviço de saúde, o impacto dos incidentes relacionados ao medicamento, talvez seja um dos principais objetivos mesmo de aprendizado que a gente vai falar hoje. Associado a isso, a gente tem que identificar essas etapas dentro desse sistema e fornecer aos profissionais de enfermagem, não só ao enfermeiro, mas ao auxiliar e ao técnico de enfermagem, uma visão geral sobre o uso seguro do medicamento. Nós todos sabemos que o sistema de saúde é extremamente complexo, é muito complexo. Nós temos processos muito complexos e a administração de medicamentos é um deles, né? Então, erros relacionados ao uso de medicamento, eles são comuns e eles são preveníveis, né? Hoje, a gente já conhece várias estratégias, que a gente vai falar aqui alguma delas do decorrer da nossa videoaula, sobre algumas estratégias de como prevenir esses erros, né? A gente sabe que cerca de 88% dos pacientes que procuram o serviço de saúde fazem uso de medicamento em algum momento da sua internação. Os profissionais, eles que administram, que preparam, que distribuem, eles têm responsabilidade frente a essa tarefa de acordo com o seu código de ética, de acordo com a sua profissão. Nós sabemos que incidentes relacionados a medicamento, eles estão entre os mais comuns em todo o mundo, né? E se a gente observar a literatura pertinente a esse tema, incidentes relacionados a medicamento, eles chegam na maioria dos serviços, ser o mais comum dos erros. Por quê? Porque essa etapa é muito complexa, ela envolve várias pessoas dentro desse processo, desde a sua distribuição até chegar ao local, ao preparo e até a finalização, que seria já junto aí ao paciente. A gente sabe também que ele pode acarretar prejuízo não só ao paciente, que, claro, é o mais envolvido diretamente, mas também ao funcionário, ao profissional que prescreveu, que distribuiu, que administrou, e à própria instituição também, não só com a sua imagem frente aos meios de comunicação, frente à mídia, mas também relacionado a aspectos éticos legais. O Instituto of Medicine nos Estados Unidos, que é um órgão que estuda bastante a questão da segurança do paciente, eles relatam que ocorre um erro de medicamento por paciente dia hospitalizado. De certa forma, tem uma variação na literatura, mas existe um consenso mundial que de cada 10 medicamentos que são administrados, a gente vai ter algum incidente relacionado diretamente a esse processo.
A Organização Mundial da Saúde fala que cerca de 1,5 milhões de eventos adversos com medicamentos e 7 mil mortes ocorrem devido a erro de medicamentos em pacientes hospitalizados. O que a gente tem hoje na literatura é mais relacionado a paciente hospitalizado. Isso não quer dizer que não ocorra em um outro ambiente de trabalho, quer seja em instituições de longa permanência, em home care ou individualmente nós como consumidores, né? E o que a gente fala hoje, para a gente entender bem esse processo, é sobre a taxonomia relacionada a incidentes com medicamento. O que seria essa taxonomia? Taxonomia nada mais é do que uma classificação. Posso dar como exemplo, para ficar bem claro para todos vocês, que a primeira taxonomia que a gente conhece foi quando classificaram, por exemplo, os animais em vertebrados, não invertebrados e aí por diante. Na área de saúde, a gente tem uma taxonomia, ou seja, que é conhecida no mundo inteiro, que seria o Código de Doenças Internacionais. Esse Código de Doenças Internacionais é uma taxonomia, ou seja, você tem um código, um número, tem a definição do que ele significa e todo mundo entende esse código. Então, a Organização Mundial da Saúde, já há mais de uma década, ela tenta unificar essa taxonomia em termos de segurança com o uso de medicamento. Para quê? Para que a gente compare esses estudos que acontecem aqui e em qualquer outro lugar do mundo, para que a gente consiga acompanhar esse movimento e essa evolução de tudo que acontece no que diz respeito à segurança do paciente. A taxonomia original da Organização Mundial da Saúde, ela possui 48 termos, que vocês podem acompanhar com o guia, junto ao guia, depois de vocês darem o download com relação a isso. Então, aqui eu vou pontuar aqui o que seria um incidente. Por que nós usamos essa taxonomia nesse material, nesse guia? Porque é a empregada pela Organização Mundial da Saúde, é a utilizada no Plano Nacional de Segurança do Paciente. Quando a gente fala em incidente, ele tem essa divisão. Nós falamos em incidente, o primeiro quadrinho que vocês vão ver que tem near miss, né? O incidente near miss, quer dizer, é o quase evento, né? É aquele incidente que houve falha no processo, mas não chegou a atingir o paciente. Por exemplo, foi prescrito o medicamento de forma correta, a via correta, foi preparado corretamente, só que na hora de administrar, ia quase sendo administrado no outro paciente. Então, isso é um quase erro. Quer dizer, houve todo o processo correto, mas no final a pessoa, em vez de administrar para o paciente José da Silva, ia para o seu Carlos, por exemplo. Então, isso é um quase erro. A gente considera isso um incidente, porque a gente também tem que intervir junto a esses quase erros, porque a gente entende que se houve falha de processo, esse processo poderia ter atingido ao paciente. Existe também um incidente sem dano. Como o próprio nome fala, houve um incidente, mas não houve dano ao paciente. Houve a prescrição, houve a distribuição, a prescrição, o preparo, a administração, houve uma falha dentro desse processo de administração, mas felizmente não houve dano ao paciente. Por exemplo, podia ser um analgésico que não trouxe nenhuma complicação, poderia ser um outro medicamento que realmente não houve um dano sequer ao paciente com relação a essa falha nesse processo. E aí nós temos o evento com dano. Isso é muito importante que vocês entendam. Evento adverso é o evento que causou dano ao paciente. Então, todo evento adverso é um incidente que causou dano. Nem todo incidente causa dano ao paciente. Eu realmente gostaria que vocês prestassem atenção, lessem esse material com carinho, porque isso gera uma discussão e gera muita confusão na prática. Então, repetindo, todo evento adverso é um incidente que causou dano. Obviamente, esse incidente ele pode trazer danos diferentes, vai depender do tipo da droga, da via que foi feita, da situação em que isso aconteceu. Então, a gente tem danos desde leve a moderado, grave e tem também, pode causar inclusive a morte. E recentemente foi criada uma outra denominação que seria o Never Event, que era aquele evento que ele
jamais poderia ter acontecido com o paciente. Existe também uma classificação, hoje já conhecida, do que seriam esses never events. Vou citar um aqui. Por exemplo, amputar a perna errada do paciente. Isso é um evento que nunca poderia ter acontecido. É um never event. Por que nunca poderia ter acontecido? Porque hoje a gente conhece já processos que a gente pode impedir, são barreiras de prevenção que podem impedir com facilidade que esse evento aconteça. Então, como eu falei anteriormente, existem várias etapas dentro do sistema do uso seguro de medicamentos, né, que a gente pode estar colocando. Eu vou falar um pouco sobre a prescrição, sobre a dispensação, o preparo, a administração desse medicamento e o monitoramento. Vocês também podem ver que existem classificações diferentes com relação a essa. Eu vou fazer uma definição rápida com relação a isso, lembrando que nós fizemos a opção de trabalhar nesse material nas últimas 3 etapas, que aqui a enfermagem está mais relacionada. Então, o que seria a prescrição? Seria a escolha apropriada do medicamento, respeitando cada situação clínica do paciente. Ou seja, por exemplo, se o paciente tem uma alergia, a gente vai ter que respeitar. Se ele tem uma doença crônica não transmissível, isso pode influenciar naquele medicamento. Então, isso faz parte do cuidado que o prescritor tem quando vai fazer essa tarefa. Então, ele tem que, além de prestar atenção nesses sinais, ele tem que indicar qual é a via que vai ser dada esse medicamento, qual a dosagem que vai ser feita e qual a forma que ele vai ser administrado. Ou seja, se vai ser rápida, se vai ser lenta, se vai ser em microgotas e macrogotas, qual que é o volume e assim por diante. E, por último, nós temos que documentar toda essa fase de processo. Com relação à dispensação, o que seria a dispensação? É a distribuição desse medicamento, como o próprio nome fala, pelo serviço de farmácia ou um serviço de suprimento para as unidades que vão requerer esse medicamento. Atualmente, o Ministério da Saúde, ele recomenda que essa dispensação seja por meio de doses unitárias. Com relação ao preparo, isso diz muito, está diretamente relacionada com a equipe de enfermagem, seria a técnica de manipulação dos medicamentos de acordo com essas etapas anteriores que nós já colocamos, ou seja, de acordo com o que foi prescrito e com o que foi dispensado. Ela envolve uma gama de conhecimentos da enfermagem, que seria o conhecimento sobre esse medicamento. Quando eu falo do conhecimento, para que ele serve? É um antihipertensivo? O que ele vai fazer? Em quanto tempo ele vai agir? Isso realmente é necessário que a gente entenda. A gente tem que conferir com a prescrição, a gente tem que realizar cálculos e diluições. A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, mas é importante que a gente não confie na nossa memória, que a gente realize esse cálculo usando, em determinadas situações, a calculadora para a gente ter certeza de que a gente está fazendo esse processo correto. A gente tem que checar a identificação desse medicamento junto com a prescrição médica, junto com o medicamento, checar realmente se essa medicação prescrita é para aquele paciente e, principalmente, fazer dupla checagem nos medicamentos que são considerados de risco. Então, a escolha também de materiais que a gente vai administrar e preparar esse material também é muito importante. No guia, vocês vão poder ver uma parte, um aprofundamento no que diz respeito com relação ao tipo de equipamento que a gente vai utilizar. Por exemplo, se a gente vai usar bomba de infusão, se a gente vai usar algum medicamento ou algum equipo, por exemplo, que seja free de fitalato, que vai interagir, que drogas que vão interagir. Então, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar isso com mais aprofundamento. E a administração consiste na aplicação, obviamente, daquele medicamento ao paciente, com todos os cuidados que eu falei anteriormente, a gente pontua novamente aqui. Não querendo ser repetitiva, mas a gente fala sempre, por favor, não administre nenhum medicamento que você tenha qualquer dúvida que se quer. Imagine que passou na sua dúvida, será? Pare. Não administre realmente nenhum medicamento que você tenha dúvida. Não considere, não banalize essas dúvidas que porventura você venha a ter na hora de administrar esse medicamento.
A gente sabe hoje que parar nesse momento, aqueles 14 segundos, são extremamente importantes para prevenir um erro e até a vida desse paciente, dependendo da situação. E aqui a gente vai falar, dentro dessa cadeia de administração, que a gente tem que seguir aqui os 9 certos. Atualmente a gente começa a falar 9 certos, 11 certos, 14 certos. Nós vamos falar de 9 rapidamente aqui, mas lembrando que esses 5 primeiros, que seria a dose certa, a via certa, a hora certa, o paciente certo, o medicamento certo, que são que nós já aprendemos há bastante tempo, esses 5 etapas, elas são fundamentais para o uso seguro do medicamento. Então, isso a gente realmente tem que gravar, a gente tem que aprender, a gente tem que pôr em prática a cada momento que a gente for administrar um medicamento. De novo, não banalizar um processo que o fato da gente fazer rotineiramente parece que é um processo simples. Não é. E eu vou estar seguindo aqui o exemplo da professora Peterlini, Angélica Peterlini, que ela fala do 9 certo, acrescido a esses 5 certo, a compatibilidade medicamentosa, quer dizer, se esse medicamento é compatível com outras drogas ou mesmo com material, a orientação que a gente tem que dar para esse paciente, lembrando que o paciente tem o direito de recusar a fazer uso desse medicamento e, por último, a anotação correta, que inclusive está uma das responsabilidades nossa frente ao Código de Ética. O monitoramento, que seria a última etapa que a gente vai falar, ela consiste no monitoramento continuado, continuadamente ao paciente, a curto, médio e longo prazo. A gente costuma falar que tem aquele monitoramento que seja técnico, que é aquele relacionado a vias de acesso, as características daquela infusão, que aquele medicamento está sendo feito. E tem um monitoramento clínico, qual que seria? Seria, digamos, aquele medicamento, ele está realmente respondendo ao efeito que ele está se propondo? Um exemplo bem simples, vou administrar um analgésico para o paciente, e esse analgésico a gente reconhece, a gente conhece que em 30 minutos esse analgésico vai estar fazendo efeito. Então, esse seria um monitoramento clínico. Eu administrei o medicamento, vou lá e volto, 30 minutos depois, a gente espera que ele tenha feito realmente o seu efeito, ou seja, tenha passado realmente a dor que aquele paciente estava sentindo, né? Como eu falei no início, como objetivo do aprendizado, nós iríamos enfocar aqui alguns fatores que contribuem para incidentes relacionados a medicamento. Esses fatores de risco contribuinte, como eu falei no início, eles podem estar envolvidos tanto ao profissional, como ao próprio medicamento, como ao ambiente onde ele está sendo utilizado, e a outros fatores técnicos que a gente vai também pontuar aqui. Então, situações relacionadas ao paciente que podem contribuir para o incidente relacionado ao medicamento. Até parece estranho a gente falar que o paciente vai contribuir com o erro, mas isso é verdadeiro. Por exemplo, pacientes que tomam muito medicamentos, pacientes que já têm algumas doenças crônicas não transmissíveis, outras doenças de base, que fazem uso de muito medicamento, o risco é maior para esse paciente. Por exemplo, pacientes que são grávidas, que estão grávidas, paciente que tem um problema renal crônico, paciente que tem algum problema cardíaco que pode estar associado com relação a isso, ele pode ser um paciente de maior risco para esses incidentes, né? Pacientes que são capazes de se comunicarem, fazer alguma alerta, idosos que às vezes têm período de confusão ou não, crianças que elas não conseguem relatar, às vezes a forma de relato dele é o choro e as pessoas não conseguem interpretar isso, que seria, por exemplo, uma dor, que aquele medicamento não estava sendo administrado de forma correta, ou mesmo bebês, né, recém-nascidos, que recém-nascido é mais complexo ainda, porque uma dosagem maior no bebê, quanto menor esse bebê, maior é o risco desse bebê, né? Desconhecimento sobre os seus medicamentos, quando ele não conhece os medicamentos que ele toma em casa, e às vezes ele tomou em casa, chegou no serviço e ele tomou uma dose, então ele acaba tomando 2 vezes aquele medicamento que às vezes era diário, porque ele não sabe o que ele toma em casa.
não falam, por exemplo, não é comum hoje com esse movimento de globalização, nós atendemos paciente que fala uma outra língua, né, que vem de um outro país, ou mesmo no nosso país, usam termos da sua cultura que a gente desconhece, ou ainda populações indígenas, que às vezes a gente atende, dependendo do serviço, e a gente não consegue dar conta dessa situação. Como eu falei, relacionados a profissionais, o que nós temos? Inexperiência profissional. E a gente costuma falar, o paciente não tem experiência em administrar determinado tipo de medicamento, parem. O fato de vocês pedirem ajuda, quando não entenderem o que vocês vão fazer, não quer dizer que vão denegrir a imagem de vocês, muito pelo contrário, vai fortalecer a visão de vocês frente a qualquer processo. Então, a inexperiência com a pressa, associada à pressa, a muitas atividades consecutivas, isso junta tudo isso, a chance de acontecer um erro é muito grande, né? Então, a pressa, você fazendo as coisas com muita pressa, a gente costuma dizer que a gente usa o piloto automático. Então, nesse momento, a gente erra mais, né? A gente fica... Tirar a sua atenção daquela atividade também favorece ao erro. Aconteceu alguma situação de emergência naquele setor, houve uma parada cardíaca, um paciente chamou, aconteceu uma situação de emergência, tudo isso facilita com que você erre também. A gente poderia falar também aqui de um ponto muito importante, que seria o sono. Como que o sono interfere, aumenta o risco para que aconteça um incidente relacionado ao medicamento? Nós sabemos que a nossa profissão eminentemente é formada por mulheres. Muitos dos nossos profissionais, eles têm 2 ou até mesmo 3 empregos, ou então a terceira atividade que seria da mulher na nossa sociedade contemporânea, em casa. Então, as pessoas trabalham muito em 2, 3, chegam cansadas no ambiente de trabalho e muitas vezes com sono. Alguns estudos mostram que depois de 24 horas, a pessoa tentando se manter acordado, diminui a sua capacidade cognitiva e aumenta muito o erro. Alguns autores apontam que o indivíduo que passa 24 horas acordada, ele é considerado um indivíduo legalmente bêbado, quando comparado à sua parte cognitiva. Quer dizer, o sono é um fator muito importante. Então, se vocês estão com sono, se estão cansadas, não assumam atividade de risco, né? Tentem fazer barreiras de proteção para que esse erro não aconteça, realize dupla checada. E o sono está extremamente relacionado com a fadiga, que a gente já colocou, e também associado, às vezes, às interrupções, né? Interrupções no ambiente de trabalho são muito importantes a gente colocar. Hoje a gente tem várias estratégias, que tem outra parte desse guia, falando de como que a gente pode, dentro do ambiente de trabalho, evitar que essas interrupções ocorram para que não cause incidente relacionado à medicação. Tipo, usar uma área restrita para preparar o medicamento, não deixar televisores ligados, rádio no local. Tem instituições que colocam um coletinho, por favor, não perturbe, estou preparando o medicamento. Isso no mundo inteiro hoje já é utilizado e é utilizado como uma barreira de proteção. Continuando, nós temos aqui os relacionados ainda à falta, aos profissionais, a falta de supervisão com relação a isso, a falta de protocolo, falta de hábito de realização de dupla checagem por diferentes pessoas, o trabalho em equipe que ele não é muito eficaz, as pessoas não se comunicam, não têm uma interação boa. A comunicação, esse é um outro problema muito sério relacionado aos profissionais, e a relutância em usar memória auxiliar, como bulas, livros, protocolos. Traduzindo, o que seria isso? As pessoas estão trabalhando naquela atividade, têm dúvida e não checam aquilo. Por exemplo, tenha dúvida, vá no protocolo, ligue para o farmacêutico, consulte a colega, a supervisora, ao médico, e as pessoas no dia a dia têm relutância em usar isso. Então, não relutem, usem rotineiramente esse recurso, que é uma barreira realmente para prevenir incidentes relacionados a medicamento.
E falando do ambiente, ainda dos fatores, inadequado número de pessoal, isso é claro que quando a gente tem mais pacientes, a gente realmente tem uma chance maior de errar, não tendo esse trabalho em equipe, como eu já falei. A estrutura física, às vezes o ambiente é apertado, você tem muito calor, tem várias pessoas no ambiente muito pequeno, as pessoas se debatem, não tem um local apropriado para diluir aquele medicamento e isso acaba aumentando esse risco para que isso aconteça. A ausência de uma cultura de segurança, o pobre relato de sistema, ou não aprender de sistema, que eu digo de relatos de incidentes, e o fato de não querer aprender com os erros. Hoje, se a gente poderia falar de uma estratégia realmente eficaz para prevenir o erro no sistema de saúde, não só de medicamento, é aprender com os erros, né? Então, o mundo todo sabe disso. A aviação já nos dá exemplo disso diariamente, quando eles demoram anos, dias, meses, gastam milhões de dólares procurando a caixa preta, para que eles entendam realmente o que aconteceu com aquele avião que caiu, com aquele acidente que aconteceu. Então, na realidade, o hábito e a cultura organizacional, em termos de relatar aquele acidente, ele realmente é uma barreira que faz com que a gente previna esses erros, né? E falta de apoio também dentro do sistema com relação a isso. E os medicamentos, de que forma eles são risco, né? Ambiguidade quanto ao nome, então isso é muito comum. Dentro do guia, vocês vão ver isso bem detalhadamente com relação a nomes iguais, nomes semelhantes, sons, a apresentação na caixa, na embalagem iguais, eles também favorecem ao erro. Letras muito pequenas que você não consegue ler, às vezes muito clara, numa ampola transparente, isso confunde, né, a forma de leitura e isso favorece também ao erro, né? E a gente tem com isso alguns requisitos, claro, isso vai ser trabalhado, como já falei, com relação às etapas e à barreira de prevenção, mas tem alguns requisitos que eu poderia colocar aqui como gerais, para que a gente tenha um bom desempenho na administração segura desse medicamento, que seria, use sempre nomes genéricos, conhecer a ação e os efeitos desses medicamentos, né? Conhecer os medicamentos considerados potencialmente perigosos, conhecido por todo como a sigla MPP, que são medicamentos potencialmente perigosos. Comunicar-se claramente, não tenha dúvida. Se você saiu do seu plantão, deixou alguma coisa dúvida, ligue, tente se comunicar, escrevam realmente o que é necessário. Use auxiliares de memória, isso eu já falei, bulas, farmacêutico, clínico, enfim, quem tiver a seu alcance, mais fácil. Desenvolver hábitos de checagem, né, de dupla checagem, de checagem junto até mesmo ao paciente. Usar os recursos que a instituição lhe permite. Encorajar os pacientes a se envolverem ativamente com o seu tratamento. Nós temos também no guia um capítulo destinado a este quesito, que vocês vão ver com aprofundamento, vocês podem acompanhar depois, e digamos que isso hoje, na literatura mundial, é o fator talvez que maior possa contribuir com a prevenção de erros seria a participação do paciente. Ou seja, não tem ninguém mais interessado na sua própria segurança do que o próprio paciente. Então, enquanto a gente realmente não engajar esse paciente, porque empoderado ele já é, que ele pode se recusar a tomar esse medicamento, a gente não vai realmente evoluir muito nesse quesito. E relatar e aprender com os erros, conforme eu já pontuei anteriormente. E outros fatores que poderiam contribuir. A identificação incorreta de acessos, né, de acesso venoso, se ele é central, se ele não é central, se ele é periférico, quanto tempo ele está. Falhas de comunicação, para você ver, vocês, como podem observar, falha de comunicação está desde o primeiro quesito que eu falei. Então, a gente poderia citar aqui um outro problema clássico e pertinente com relação a erros relacionados a medicamento ou incidentes relacionados a medicamento, que foi o termo que nós utilizamos. Vocês vão ver que a comunicação ela permeia todos esses setores, né? Ausência ou pouco envolvimento do paciente em família e do engajamento com relação à equipe de trabalho dessa população. Então, como eu já falei, a gente tem que ter disponível para o funcionário livros, protocolos,
programas computadorizados, e a gente costuma falar, se você não tiver certeza para realizar a prática segura, não realize, não realize. Isto não é uma incompetência. Então, realmente, eu queria que isso fosse uma frase de efeito, que vocês pensassem nisso sempre que fosse administrar um medicamento aos seus pacientes. Uma outra coisa, deixe seu cérebro livre. Quando a gente tem quando a gente está fadigado, com sono, cansado, liga o piloto automático, a chance de errar é maior. Um outro ponto que os autores colocam, e são premissas da Organização Mundial da Saúde, eles falam algumas máximas úteis. Medicamento sem rótulo pertence à caixa. Não administre medicamento que não tenha rótulo. Nunca administre um medicamento sem ter certeza que esse é o medicamento correto, a via correta, enfim, todos os passos que nós falamos anteriormente. Então, e que a prática leva à perfeição. Se você cria o hábito realmente de checar toda a vida, isso vira uma rotina. Da mesma forma que nós acostumamos a administrar uma droga intramuscular, quando a gente coloca a agulha no paciente, injeta a agulha ou coloca a agulha, automaticamente a gente aspira aquele medicamento. Isso é automático. Isso virou uma automação. Então, da mesma forma, cheque sempre. Isso vai se tornar realmente um hábito. Então, de uma forma geral, a gente poderia resumir esse conteúdo que nós falamos hoje aqui, que medicamentos eles podem melhorar a saúde do indivíduo, mas que, por outro lado, ele também tem seu risco. Uma outra premissa que nós sempre falamos, a diferença entre o medicamento e o veneno é só a dosagem. O que ele pode fazer bem, ele também pode matar. Por mais que isso seja duro, isso é real. Um outro ponto é que o incidente relacionado a medicamento, ele é comum, ele causa um sofrimento humano, um desgaste para todos no serviço e para a própria instituição. E a gente tem que lembrar que o uso de medicamento para tratamento de paciente, ele não é uma atividade livre de risco, e a gente tem que conhecer as nossas responsabilidades frente ao nosso código de ética aqui da instituição. Então, por fim, eu gostaria de falar que leiam esse material atentamente, não querendo ser repetitiva, mas essa é uma das causas mais comuns de erro. Milhares de pacientes morrem ou ficam com sequelas gravíssimas em decorrência desses erros, que são preveníveis e são previsíveis. Muito obrigada.